João Glória 4, a a partir do Deus. verso 5, diz Glória a assim: Jesus. Foi, Glória a pois, a uma Deus. cidade de Vamos Samaria reagir. chamada Sicar, Glória a Deus. junto da O herdade irmão que aqui, Jacó pregador. Glória tinha a dado a Jesus. seu filho José. Glória a Deus. E Espero que estava ali na você, fonte glória de a Deus, Jacó. Jesus, pois ajude nosso cansado do canal. Glória a caminho, Jesus. Se inscreva, deixe seu assentou-se like, assim deixe junto da joinha, fonte. comente. Era Glória a isto Deus, aleluia no quase a vídeo. hora Para sexta. para Veio uma nós mulher de saber que Samaria você tirar está água gostando do e vídeo disse-lhe: e quer mais conteúdo. Jesus, Glória a Jesus. E dai-me vamos de para beber. lá. Glória a Deus. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, pois, tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Glória Jesus, a porém, Jesus. respondeu Glória a e Deus. disse: É verdade. Se Glória tu a conhecesses o dom de Deus, Glória a e quem Deus. é que te Deus diz, pode dai-me nos de trazer beber, paz. tu é Glória que me a pedirias, Jesus. e eu te Glória a daria Deus. água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu Glória não a tens Deus. com que tirar, e o poço é Glória a fundo. Jesus. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de Glória a água Jesus. a jorrar para a vida Amém, eterna. irmão. Glória a Deus. Disse-lhe a mulher: Glória a Senhor, Jesus. dai-me desta Glória a água, Deus. Aleluia. para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: Glória a Vai, Jesus. chama teu Deus. marido Glória a e Deus. vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém, Glória a querido? Deus. Só até aí, tome teu assento. Glória a Jesus. Acredito que Glória a todo Deus. cristão Aleluia. tenha conhecimento Comente, deixe seu da like. história Eu gostei. da Glória a mulher Deus. do poço de Jacó, ou como muitos conhecem, a mulher samaritana. E essa história traz para nós algumas Glória a Deus. lições muito importantes a respeito da nossa vida, a respeito de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Quando nós olhamos para esta Glória a mulher, Jesus. nós vamos ver uma mulher julgada pela sociedade. Uma mulher que carrega os seus traumas, que carrega as suas dores, que carrega as suas feridas. A Bíblia diz, queridos, que Jesus era necessário ele passar por Samaria. Havia 3 caminhos pelo qual Jesus, ou pelos quais Jesus poderia passar. E o caminho que Jesus escolhe era o mais difícil. E isso Glória a se dá Jesus. porque Glória a estava Deus. na agenda de Jesus Deus grande. a vida daquela Glória a mulher. Jesus. Glória a Estava Deus. num propósito do coração de Jesus ter um encontro com aquela mulher, mudar a vida daquela mulher, mudar a história daquela mulher. E aqui eu aprendo a primeira coisa importante, que Deus, ele muda as rotas. Deus, ele tem propósito de nos encontrar em lugares onde muitas vezes nós não somos encontrados por outras pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa para início de conversa: Jesus vai mudar a rota para chegar até você, Aleluia. para Glória a chegar Deus. até a tua casa, Aleluia. para te encontrar em um momento Glória a oportuno Deus. e mudar a tua vida, e mudar a tua história. Porque se por um lado aquela mulher era rejeitada, se por um lado aquela mulher era subjugada por aquela sociedade e por aquele povo, por outro lado havia alguém que muda a rota para encontrar aquela mulher de Glória a frente, Jesus. para ter um novo Glória a tempo, Deus. ou para gerar um novo tempo na vida daquela mulher. E diz a Bíblia que a hora sexta, ou seja, meio-dia, Jesus, cansado do caminho, senta, porque Jesus sabia que aquela mulher chegaria ali. Jesus sabia a história daquela mulher. E Jesus senta e ela chega, como de costume, ao meio-dia, hora incomum de buscar água. Mas a situação daquela mulher,
onde ela era tão subjugada, fazia com que ela escolhesse um horário onde não tinha muitas mulheres ali para ela ir buscar água sozinha. Mas quando ela chega, alguém diferente estava lá. Glória a Alguém Deus. que mudaria a sua Aleluia. história estava lá. Glória a E Jesus. Jesus, inusitadamente, não Glória dá a um Deus. bom dia Glória àquela a mulher. Deus. Não pergunta como ela está. Mas Jesus procura ocasião e estratégia para salvar aquela mulher, para mudar a vida dela, para mudar a história dela. Porque Jesus sempre usa de estratégia para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. E ele começa o diálogo com aquela mulher pedindo água, pedindo justamente aquilo que ele tinha para oferecer. Glória a Jesus. Ele diz: mulher, dai-me um pouco desta Glória a Deus, água. a mulher samaritana. Mas Glória havia a Deus. ali uma Glória a Jesus, cultura uma bênção, pregação. que os judeus não se davam com os samaritanos. Então aquela mulher logo manifesta a sua barreira cultural. Ela diz: como tu, judeu, pede águas a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, se tu conhecesse o dom de Deus, seria o contrário, você que me pediria água, e eu te daria uma água viva. Porque aquele que bebe dessa água que você está pegando desse poço, vai voltar a ter sede. Mas aquele que bebe da água que eu tenho, da água que eu dou, nunca mais terá sede. E aquela mulher encontra ali um desejo por aquela água de Jesus. E diz: olha, então me concede desta água, para que eu não volte aqui e volte a buscar água desse poço. E ele diz: vai lá primeiro e chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus, que conhece a história, que conhece o profundo, que conhece o escondido, que sabe da nossa vida de maneira minuciosa, das intenções do nosso coração, olha para ela e diz: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tem não é teu. Ou seja, aquela mulher passa por 5 divórcios, e agora está vivendo com um amante. Era por esta razão, dentre tantas, que ela era tão subjugada pela sociedade, que ela era tão envergonhada, quem sabe, tão mal falada, tão difamada por aquele povo. Então ela descobre que Jesus sabia tudo a respeito da vida dela. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus sabe tudo a nosso respeito. Jesus conhece os lugares mais sombrios por onde nós já passamos. Jesus conhece os pensamentos mais ocultos do nosso coração. E Jesus revela o profundo da nossa vida. Glória a Deus. Então aquela mulher agora, queridos, começa a entender que Jesus conhecia a respeito dela. E ela diz: vejo que tu és profeta. Os nossos pais diziam ou disseram que era em Jerusalém, outros dizem que é aqui, outros dizem que é acolá, que se deve adorar. Jesus diz: mulher, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não neste lugar, não em acolá, mas em espírito e em verdade. Aquela mulher, queridos, sai daquele encontro com Jesus e traz aquela sociedade que a julgava para conhecer a Cristo. E aquele povo diz: agora nós cremos, não pelo que você falou, não mais por aquilo que você falou, mas porque nós mesmos estamos vendo. Essa história, a história da mulher do poço de Jacó, nos ensina muitas coisas. E eu tenho uma impressão, quando eu olho para esta mulher, que esta mulher carregava feridas na alma. Escuta isso aqui. Talvez quem não a conhecia, muito embora entendo que ela era uma mulher muito conhecida, mas quem não a conhecia achava que estava tudo bem, mas ela era uma mulher que carregava feridas. Como muitos de nós carregamos feridas, não do lado de fora, mas carregamos feridas na alma.
Existem muitas pessoas que, embora esteja rindo, que embora esteja se comunicando, que embora aparentemente estão bem, mas eles carregam feridas na alma. Eles carregam dores no coração. Eles carregam dores internas que aos olhos humanos não é possível enxergar. Glória a Deus. Então, quando Jesus Glória a olha Deus. para aquela mulher, Jesus enxerga ela não do lado de fora, mas Jesus enxerga ela do lado de dentro. Jesus enxerga não as suas feridas externas, porque acredito que ela não tinha, mas Jesus enxerga as feridas internas, as dores da alma, as calúnias, quem sabe, que ela havia sofrido. E quantas pessoas que estão nesta geração carregando feridas dentro de si? Quantas mulheres e quantos homens estão aparentemente bem, mas a alma está ferida, mas estão carregando feridas na alma. Você olha para uma pessoa e você não tem como discernir o que tem dentro dela. Quais são as feridas que ela Glória a carrega? Deus. Quais são as dores Glória a que ela Deus. sente?